Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e hoje recebo dois convidados muito especiais. Obrigado, André. Obrigado, Diogo. Dois professores aqui da região de São José dos Campos, cirurgiões. Então, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigão, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Espero Obrigado. poder contribuir aí para os ouvintes. Legal. Agradeço, Rodrigão, pelo convite. É um prazer estar aqui com o André para a gente falar um pouquinho sobre ortopedia e cirurgia na veterinária. Legal. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, pessoal que está em casa, já curte, já comenta, compartilha, para a gente aumentar a entrega do nosso podcast, tá? Então, falando sobre cirurgia, vocês são cirurgiões gerais e também cirurgiões ortopédicos, né? Então, como que é feita essa abordagem? Como que chega esse paciente para vocês? Hoje eu acredito que eu, como o André, a gente atuo um pouco mais na ortopedia, né? Se é tecidos moles, a gente realiza também cirurgias, mas como as clínicas que a gente presta serviço, até mesmo no hospital que a gente presta serviço, acaba que às vezes outro cirurgião acaba fazendo tecidos moles e acaba sobrando mais no nosso foco, né? No dia a dia, que é a ortopedia. Sim. Mas a gente trabalha de duas formas, né? Tanto como cirurgião volante, que é aquele cirurgião que vai até a clínica e realiza o procedimento, então a clínica entra em contato com a gente, e também no hospital. Eu trabalho na Univap e em alguns dias lá, e o André na Unip, então a gente também presta serviço lá, também com enfoque na ortopedia. Legal. Como o Diogo disse, né? Tem essas duas formas que o paciente chega pra gente, né? Ou no hospital que a gente trabalha, acaba que eu lá na Unip, a gente procura direcionar um pouco mais para ortopedia, mas como lá eu sou o único cirurgião, acaba que eu tenho que fazer também cirurgias de tecido mole de uma forma geral. Mas, pensando numa clínica externa, onde a gente presta aquele serviço, geralmente existe um contato prévio, né? Passando resumidamente o caso, né? E aí, dessa forma, a gente conversa com o veterinário que é responsável ali pelo paciente, pelo caso, a gente dá a nossa conduta, e se realmente for um caso cirúrgico, aí a gente se desloca até a clínica para estar fazendo esse serviço. Isso, então eles fazem, vamos dizer assim, as clínicas que a gente presta serviço realizam uma triagem. O primeiro atendimento, né? Primeiro atendimento. O animal foi ali atropelado. Então, né, precisa fazer primeiro o ABC ali, né, do trauma, estabilizar o paciente, para depois pensar na fratura, né, pensando na área da ortopedia. Então, existem outros traumas, né, principalmente quando a gente fala de tecidos moles, que são bem mais cruciais, né, e são mais urgentes do que um próprio, vamos dizer assim, fratura, né? Uma fratura exposta de um cão. Legal. Né? Então, às vezes o tutor fica ali, né, apreensivo com a fratura, mas o problema às vezes está ali na bexiga, que, vamos dizer, a vesícula urinária rompeu. Então, Entendi. já é bem mais urgente. Então eles fazem primeiro essa triagem, depois eles passam para a gente o caso, e daí a gente passa a questão de se é cirúrgico ou não, questão de valores. Os exames, né? Os exames que precisam ser solicitados, ou se, por exemplo, precisa fazer uma avaliação antes da cirurgia, né? Tem pacientes, principalmente quando é articular, é bom a gente fazer uma avaliação antes, né? De passar valores do orçamento, por exemplo. E assim, na rotina ortopédica de vocês, qual que é o caso que mais acontece ali? As fraturas são mais comuns? Como que é feito essa abordagem desse paciente? Bom, isso varia bastante de região para região, né? Tá. Aqui na nossa região, eu posso dizer que ainda há uma prevalência maior dos traumas, né? Isso. Não sei se o Diogo concorda. Mas existem muitos casos também, agora a gente falando, por exemplo, em São Paulo capital, já é diferente, né? Aqui a gente tem bastante casos de traumas, Tá. tem muitos casos de doenças articulares, né? De afecções articulares, luxação de patela, displasia coxofemoral. Então aqui é bem misto. Agora, lá em São Paulo, a gente observa que a casuística maior são essas doenças ligamentares, luxação de patela, né? Essas afecções articulares como um todo. Principalmente porque acho que a maioria dos pets lá acabam vivendo em apartamentos, lugares mais confinados, às vezes piso muito liso, então tudo isso, principalmente a patela, né, sofre bastante com esse tipo de ambiente. Mas tem uma justificativa aí por esses traumas aqui na região? O Vale do Paraíba tem alguma justificativa que você vê Eu acredito assim? mais
às vezes, né, como é uma cidade, vamos dizer, né, de interior, né, em relação a São Paulo, né? Então, às vezes, o pet acaba, às vezes, andando sem guia na rua, ou esse é um ponto importante. Aquele cão que fala assim, vou abrir aqui só para dar uma passeadinha e depois ele volta, e às vezes acaba não voltando, ou quando volta, acaba com a patinha erguida por conta de algum trauma. Tá. Então é importante a gente falar para as pessoas, né, dos cuidados, né? Para não deixar esse animal sem guia, não andar na rua ali sem uma devida proteção, né? Sim. Aqui tem bastante também, as praças tem aquelas áreas para pet, né? E aí é tudo cercadinho, é tudo mais seguro. Controlado, a gente pode dizer, né? Porque tem muita gente que gosta, né, como o Diogo falou, de andar com o animal sem guia. Não sei se para mostrar que o animal é adestrado, ele até pode ser, mas ele continua tendo um instinto, né? Então, de repente... Teve um estímulo ali de alguma coisa que passou, ele vai atrás. Um carro, né? Ou viu um gato ali. Pronto. Aí correu, atravessou a rua, passa um carro, sei lá. Acontece o acidente. Até mesmo, né? às vezes o condutor tá, às vezes, no celular, né, do veículo, então acaba tendo esse problema. Então, a gente imagina o seguinte, ocorreu o trauma, né? Vamos trazer um caso aqui. Esse paciente ele precisa de um procedimento cirúrgico, né? Então, vocês realizam o procedimento cirúrgico e quais são os cuidados após o procedimento que as pessoas precisam ter em casa com esse animal? Bom, quando a gente fala de cirurgia ortopédica, a gente sempre pede pro tutor, né, pro proprietário do animal, tentar deixar o animal em repouso. Mas não é aquele repouso como se fosse a gente, né? Você machucou, você foi operado, você vai ficar com a perna para cima. O animal não consegue fazer isso, não dá, né? Então a gente pede o mínimo do repouso, né? Ou seja, deixa o animal numa área confinada, de repente tem um quarto ali que dá para deixar ele um pouco mais fechadinho ali, né? Onde você possa ter acesso diretamente a ele para realizar os cuidados pós-operatórios, como limpeza da ferida cirúrgica, né? Dos pontos, administrar as medicações corretamente. E nesse lugar, né, é importante que não haja, por exemplo, sofá para ele subir, uma cama para ele subir, para evitar esse esforço e prejudicar a cirurgia, né, como um todo. Isso eu friso bastante para os tutores, né, evitar principalmente obstáculos, né, se tratando de uma cirurgia ortopédica, né, então um degrau, uma rampa, um sofá que ele costuma subir, às vezes ele acha que já está bem, né, no pós-cirúrgico ali, já quer subir, já quer pular, então tem que tomar bastante cuidado. Tem tutores que eu converso bastante, né, igual o André falou, de deixar numa área mais confinada se o animal se sentir bem ali, confortável, né, porque às vezes tem pacientes que você fecha ali, às vezes... Principalmente os felinos, né? Principalmente os felinos, às vezes o tutor fecha o felino ali no box, né, no banheiro e ele fica pulando, tentando sair, como é uma área escorregadia, ele acaba machucando de novo, né? Ou tendo, às vezes, fadiga do implante, tendo algum problema relacionado ali no pós-operatório, né? Às vezes a gente tem que reoperar o paciente. Então, tem que conhecer bem, né? Nada melhor do que o tutor. Então, eu sempre converso com ele para ver, tenta deixar ele num espaço mais confinado. Ele ficou muito agitado, não deu certo. Às vezes... deixa esse espaço maior. Às vezes ele fica com a sala livre, sem nenhum obstáculo. Ele fica quietinho ali no canto dele, com o tutor, vendo o tutor. Ele não sai dali, ele fica ali. E ele pode andar, né? A gente quer que, né, no pós-operatório o paciente pise, porque estimula a consolidação, melhora a recuperação. Então a gente fala até na articulação saudável, aquela articulação que movimenta, né? Então é bom que ele apoie a pata, tudo isso vai ser benéfico para a recuperação dele, né? Então, esses cuidados com a ferida, igual o André falou, então fazer a limpeza ali de 2 a 3 vezes por dia, principalmente o colar elisabetano. Isso é um ponto que eu ia te perguntar agora. Isso, a gente nota que as pessoas têm um pouquinho de... um pouco de aversão, né? De aversão ali às recomendações, né? A gente coloca ali na receita, olha, tem que usar o colar. Obrigatório. É obrigatório o uso. E as pessoas ficam com dó. Né? Então a gente precisa frisar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque né? o pet ele tem, né? Ele consegue se adequar ali ao cone e conseguir se alimentar, né? São poucos que não vai conseguir se alimentar, às vezes por conta do cone ser um pouco grande, porque às vezes o cone teria que ser um pouco menor, principalmente aqueles pacientes braquicefálicos que tem um pescocinho mais largo, então ele acaba não conseguindo colocar um colar menor.
Então ele acaba colocando um colar maior, ou seja, teria que cortar, né, o cone ali, adequar pelo menos uns 3 dedos passando da linha do focinho, né, para o pet conseguir se alimentar bem. E ele consegue, ele se vira bem, né. E tem a outra opção, né, que aí seria a roupinha cirúrgica, né. Então tem a roupinha cirúrgica normalmente que o pessoal já conhece, que é de castração, né. Sim. E também tem as roupinhas que tem um membro, como se fosse uma manga ou uma calça. Então, para proteger a região ali, principalmente de cirurgias ortopédicas. Sim, eu costumo indicar os dois, né? Na verdade, porque se a gente indica só a roupinha, ainda tem animal que, por exemplo, vamos falar de uma cirurgia de joelho, por exemplo. Beleza. O tutor comprou só a roupinha. O animal tá ali com a roupinha, tá sem colar, mas ali uma hora vai começar a coçar, incomodar aqueles pontos ali, e o animal vai e lambe. E assim, é uma roupa, é um tecido. Então vai ficar úmido ali, né? Então o que eu peço? Para observar. Se mesmo com a roupinha ele continuar lambendo ali, querendo mexer, aí não tem jeito. Coloca o colar também, né? É o colar, como o jogo falou, o tamanho certo. O colar eu acho que é o principal ali, aliado, né? Roupinha seria um a mais, né? Seria um a mais, principalmente às vezes se vive num ambiente que é terra, que é grama. Então, para o pós-cirúrgico ele é bom estar protegido. Legal, são pontos importantes. Tenho certeza que a gente vai colaborar com as pessoas que têm os animais em casa, que eles precisam de cirurgia, né? Outra questão que eu ia perguntar para vocês é a questão do peso, do tamanho desses animais, né? A gente atende animais ali de 1 quilo, né? E animais de 50, de 60 quilos. Tem um manejo diferente ali para esse animal, um cuidado especial para esses menores, para os maiores, algumas raças que tem alguns problemas que a gente pode evitar? Hoje em dia, claro, né? Tem raças que têm maior predisposição para um tipo de doença comparadas a outras, né? O que a gente vê hoje em dia, as raças menores sofrendo bastante de doenças articulares devido a desvio angulares, ou seja, nos ossos, né? Desvio no osso, ou seja, um ossinho é um pouco mais torto que o outro e acaba levando a uma doença articular. Tá. Nas raças menores, isso que a gente observa. Lógico, tem outros problemas hormonais, enfim. Raças grandes, a gente também observa isso. Só que talvez eles não demonstrem tanto quanto os pequenos. Na verdade, assim, é bem distribuído isso daí, né? Eu acredito que para o que a gente está falando, principalmente, vamos dizer assim, problemas articulares em geral, tanto para o pequeno quanto para o grande, né? Só que talvez para os pequenos a gente pode ver um problema maior em, por exemplo, uma patela, uma luxação de patela. Por quê? O pequenininho, ele vai viver ali no ambiente, dentro de casa, cama, sofá, então tá no ambiente liso. Então o joelho é uma principal articulação ali que vai sofrer bastante. E por conta dessas alterações que o André falou, né, anatômicas, a gente vê bastante a tróclea do fêmur, então ela ser um pouco mais rasa. Então isso vai propiciar também com que tenha a luxação de patela, né? Tá. E nos cães de grande porte seria, né, como eles já estão no ambiente, às vezes já fora de casa, num piso mais áspero, às vezes o que a gente vai ter, mesmo assim, às vezes é o problema problema de quadril, né? Luxação coxofemoral ou artrose, né? Por conta de uma que a gente conhece, que o pessoal antigamente tinha bastante com o pastor alemão, né? Por conta do não ter o cuidado com a raça, foram cruzando, né? Por conta do aspecto visual externo, né? E acabou não selecionando por conta do quadril. Então, o quadril acabou tendo ali a famosa displasia coxofemoral. Isso. Então, uma alteração anatômica ali. O que é diferente dos pequenos que a gente estava falando da tróclea do fêmur, que ela é mais rasa. No acetábulo ele fica também um pouco mais raso e mais aberto. Então, a articulação tende a exigir muito mais articulação. E o animal sente dor com essa alteração? Principalmente articular, acho que sente mais dor, né? Por conta dos receptores ali, a superfície articular é bem sensível. Sim. A gente pode observar a dor por conta tanto da distensão da cápsula articular, né? Por exemplo, falando de uma displasia coxofemoral, aquela distensão da cápsula articular que envolve toda aquela articulação, aquilo ali causa dor também, né? Mas o que a gente mais observa na clínica hoje em dia é a dor secundária na verdade, existe a displasia ali, por exemplo, e aí vai vir uma dor secundária a isso devido à artrose, né? Tá. Então, aquele processo de degeneração articular que vai causar bastante dor no animal ali. E, infelizmente, a gente sabe, né? A artrose não tem cura. O que a gente tem que fazer é um tratamento aí para retardar o avanço dela, tentar
deixar que ela evolua mais lentamente. Né? E na questão ali da displasia coxofemoral, vocês estão comentando de algumas raças, né? O pastor alemão, tem outras raças também maiores. Como que as pessoas podem fazer exames preventivos? Ou qual o exame que é mais indicado ali para saber se o animal ele tem uma displasia coxofemoral? O principal exame que a gente utiliza é o raio-x, né? Como predileção, assim, para a gente saber, né? Se o paciente tem ali alteração, se tem qual é o ângulo, né? O ângulo de Norberg, né? Que chama. Então, e também tem o teste PENRIP. O teste PENRIP é feito no animal mais jovem, né? E a gente consegue ver a frouxidão ali da articulação, já prevê isso. Interessante isso. Esse teste, né? Todos eles precisam do raio-x, né? Precisam do raio-x. O PENRIP, ele é um aparelho que o animal tem que fazer esse exame, ele precisa ser sedado, né? Esse aparelho ele é colocado no meio das duas pernas do animal ali e ele vai distrair, né? E aí vai fazer vai bater o raio-x ali e a gente consegue medir o tanto que tem de frouxidão articular e aí a gente pode estimar se esse animal vai vir a desenvolver uma displasia de uma forma um pouco mais precoce, né? E aí existem técnicas também para você minimizar isso, né? E a gente vê bastante tutores, né? Falar, mas o pai, a mãe tem, né, raio-x, não tem displasia, mas isso não quer dizer nada. Pode ser que o animal tenha. Então, até porque pode ser que esse pai e mãe desse, por exemplo, um Golden, pode ser que comum, né? pai e mãe deles, a gente tem o raio-x, eles não têm displasia. Tá. Mas eles viveram também a vida toda num sítio. Aí você pega um Golden e vai morar num apartamento. Então, assim, esse fator ambiental também influencia muito, né? Para algumas doenças, né? Algumas doenças, nesse caso a gente falando da displasia, né? Para ela aparecer de uma forma um pouco mais precoce. Tá. Interessante esse ponto. Então, vocês comentaram ali da questão do ambiente, né? Dos exames né? Preventivos que podem ser feitos. E teria uma idade para acontecer esse problema da displasia coxofemoral? Depende muito, eu falo bastante da displasia, 3 pilares, né, que a gente falou, que seria a parte ali, né, o peso do paciente, né, quanto se o paciente está sobrepeso ou não, o piso, o ambiente que o paciente vive, igual o André falou, se é um paciente que vive na roça, num piso áspero, ou até mesmo no cimento, né? Então, um paciente que vai apresentar essa luxação essa alteração mais tardia, essa artrose, ela vai avançar de forma mais lenta, né? E a outra, né? Então, a gente falou peso, o ambiente e a idade. Tá. A idade, quanto mais velho fica, mais chance disso, né, aparecer. Então, se o paciente tem uma formação ali, né, um acetábulo muito raso, então ele vai apresentar mais novo. Mas se a gente pegar, vamos dizer assim, 2 pacientes que são, né, iguais ali, que tem a mesma alteração anatômica, que seria ali o acetábulo um pouco mais aberto, né, do que o normal, tá? Os 2 iguais. Se a gente deixar um paciente com sobrepeso, então um paciente ali com 10 quilos a mais do que seria o normal, está sobrecarregando a articulação. Tá. Né? Vê a gente, né, os seres humanos, a gente com sobrepeso já começa a doer as costas, começa a doer o joelho, tornozelo. Sente tudo, né? Sente tudo. Então é mais ou menos isso. Então se o paciente está com sobrepeso, ele vai acabar sentindo. Se o paciente vive num piso liso, toda hora ele vai estar escorregando. Então, intensifica mais, vai né? Intensificar. E daí essa artrose vai estar mais evidente, né? Se a gente comparar o raio-x assim, do outro. E eu ainda acrescentaria mais um fator, né? Você falou peso, piso, idade, né? Isso, eu acrescentaria também atividade do paciente. Tá. Se tem a massa, né, muscular, né? Porque assim, um paciente que ele também tem um nível de atividade física muito elevado, né? Ele também tende a piorar aquilo ali, né? E um animal que tem um nível de atividade física um pouco mais baixo, ele também tende a desenvolver isso um pouco mais rápido, porque ele vai ganhar peso, né? Ele não tá gastando, né? Então eu gosto de sempre colocar essa questão da atividade também, porque tem que ser ali um meio termo, tá, né? Porque o cão, como de uma forma geral, ele também é um atleta, né? Sim. Então, o atleta sofre de artrose. E se você, tipo assim, abusar muito da atividade, cara, ele vai sofrer mesmo. Não um tem, esporte tem de alto jeito. rendimento, né? Já tem uma tendência a isso. Né, que eu estou mais habituado, né, com atividade física, né, para nós seres humanos.
Então, assim, né, uma pessoa que é atleta olímpico, por exemplo, de alto rendimento, não é nada saudável. Né? Então, aquele cão também que tem uma atividade, às vezes, muito intensa, também não vai ser muito saudável. Tá. Né? Tem que achar o meio termo. E aquela pessoa, ou o cão sedentário, também vai sofrer ali com os problemas também. Então, legal. Tem que ter o Tem que equilíbrio. balancear, né? Tem que balancear, Legal. Então, a gente já conversou sobre alguns temas aqui e eu vou trazer para vocês outras perguntas agora da questão pessoal, né? Para vocês, assim, qual foi esse fator decisivo para escolher a medicina veterinária e hoje atender, fazer o procedimento cirúrgico? Vocês já tinham programado essa carreira na medicina veterinária? Não, nunca pensei em ser veterinário. Foram várias coisas no meio do caminho que foram mudando para tomar esse rumo, né? Então, comecei né, pensando em focar em alguma coisa, né? Pensando o que eu vou querer ser lá na frente. No ensino médio fiz técnico em mecânica, então na ITEP. Então trabalhei bem diferente, com isso, né? é bem diferente. Hoje me ajuda bastante na ortopedia, então com relação ao material, broca, parafuso, passo de rosca, então vista tridimensional, né, para o projeto que tinha que fazer, então uma vista plana ali 2D para um 3D, então isso me ajuda bastante no raio-x. Daí depois, nesse tempo que eu estava no ensino médio, vivi o rugby, né, então me apaixonei ali pelo esporte, queria ir para essa área, então fisioterapia ou mesmo educação física, né? E daí nesse meio termo eu conheci, né, o José Vitor, que participou aqui do primeiro Sim, foi podcast, o primeiro episódio. Primeiro episódio, então ele que me Um despertou abraço, isso Zé. daí. Abraço aí, Zé, obrigado. Ele que me despertou essa vontade de fazer veterinária, porque né, no interior sempre mexi com animais e nunca tive essa visão. O direcionamento, cuidar, né? Sempre gostava de estar ali com os animais, mas nunca pensei em cuidar. Legal. Daí ele me abriu os olhos, daí prestei o vestibular, e daí desde que eu entrei, como eu tinha né, várias lesões por conta do esporte, ali a parte ortopédica, então eu acabei já indo para essa área. Então desde o começo da faculdade, do primeiro ano, já foquei nessa área, então me ajudou bastante, né? Então, pensando na minha trajetória, tudo que eu fiz ajudou, né? Então eu fiz técnico mecânica, me ajudou para hoje na ortopedia, né, no geral. Fui pro rugby, conheci o José, que me abriu as portas, que me te direcionou, né? Para veterinária. E daí depois, quando eu entrei na graduação, por conta do rugby, do José também, conheci o Antônio, então também por conta do rugby, então tudo, né, vamos dizer assim, escreveu certo, linhas tortas, né? Legal. Então eu conheci daí o Antônio, que também era cirurgião do hospital lá, que depois eu vim a ser cirurgião do hospital na Unip, então ele também me ajudou bastante, também por essa relação fora, né, que a gente fala do rugby, né, me ajudou também na veterinária, então tenho que agradecer principalmente aos dois aí. E o convite pro Antônio agora, né? Tem que vir aqui contar um tá pouquinho da história dele. Beleza, e você, André? Conta aí pra gente, como é que foi essa escolha? Já estava programado? Você já tinha imaginado isso daí? Também não. Assim como o Diogo, também nunca pensei em ser veterinário. Apesar de ter sempre contato próximo com os animais, né? Sempre gostei muito de cavalo, então sempre tive cão. Só que eu não pensava nisso. Eu sempre gostei de medicina, sempre gostei de ciências, né? Mas não era isso que eu queria fazer quando eu saí do ensino médio, por exemplo. Eu saí do ensino médio, na verdade, eu nem queria fazer faculdade na sequência. Então, eu queria trabalhar um pouquinho, fui trabalhar como despachante. Aí trabalhei um pouco lá. E aí eu falei, agora acho que tá na hora de estudar, né? Voltar a fazer faculdade. E aí fiz cursinho, eu queria fazer direito. Aí... fui eu e meu primo, na época, prestamos vestibular, aí nós dois passamos, só que ele se inscreveu ou não. Aí eu falei, eu acho que não é isso que eu quero, aí voltei para estudar de novo. Aí, como eu sempre gostei de medicina, prestei alguns vestibulares para medicina, só que nesse meio tempo, né, até foi uma colega que fazia cursinho comigo, que já tinha passado para veterinária, ela sempre via que eu tava postando fotos, sempre junto com um bicho e tal, não sei o que. Ela falou assim, por que você não faz medicina veterinária, né? Você sempre gostou, então eu acho que é uma boa pra você, né? Não é que é verdade? Aí virou minha chavinha. E aí prestei alguns vestibulares, passei.
Fiz a faculdade, mas entrei na faculdade pensando em trabalhar com grandes, então eu queria trabalhar com boi, queria trabalhar com cavalo. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Só que logo no primeiro semestre, ainda bem, conheci o professor Anderson, que era na época professor de anatomia, né? Depois veio a ser professor de cirurgia, ortopedia também, lá da faculdade, e consegui um estágio com ele. Ele tinha fama de ser bravo, né, cara? Eu falei, nossa senhora, tô lascado. Aí comecei a fazer estágio com ele lá, no outro hospital que ele trabalhava, e também quando ele fazia cirurgia volante, eu ia com ele. E aí dali pra frente eu comecei a focar só na cirurgia, focar na ortopedia, e fiz a graduação toda pensando nisso, né? Mas mesmo assim eu cheguei a fazer estágio em outras áreas, fiz estágio com boi, com inseminação, então eu rodei bastante, mas voltei para ortopedia, para cirurgia de uma forma definitiva. Legal. E através do Anderson que a gente acabou se conhecendo. Caramba. Na pós-graduação e tudo mais. E as coisas vão se conectando ali, né? Interessante. Ele foi o pivô, porque eu ajudava na pós-graduação lá. Eu ainda tava na graduação ainda, o Diogo tava fazendo a pós lá. E eu ajudava como um auxiliar de sala, assim. E aí a gente se conheceu, fez amizade, e aí surgiu a oportunidade para tá vindo para cá. Legal, interessante. E eu sempre pergunto também pros colegas que vêm aqui, né? Pra gente relatar algum caso interessante que vocês atenderam. Eu acho que a gente aproxima das pessoas, né? Dessa forma, contando um caso que vocês atenderam e que marcou muito. Então, André, vou começar com você, depois o Diogo complementa. Olha, a gente atende bastante, né? Graças a Deus. Então, são várias histórias. Mas, assim, uma história que eu gosto de falar, que me marcou bastante, né? Tanto pela história do animal, como a história da família que estava por trás, né? Foi uma cachorrinha que eu operei no hospital da Unip. Ela tinha um tumor em face, era um melanoma, era bem agressivo, né? Chegou pra gente num estado bem grande, já estava bem aumentado o tumor, e aí até chegar para a cirurgia foi aumentando cada vez mais, né? E a gente sabe, infelizmente, que esse tipo de tumor, a evolução não é boa. Então, assim, existe essa conversa prévia com o tutor, né? Porque ele precisa saber, né, como que o animal dele vai evoluir, porque naquele caso a cirurgia não ia ser curativa, né? A gente ia dar um conforto a mais para ela. Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. E aí foi quando ele falou para mim que queria fazer de tudo pela cachorrinha, porque a mãe dele tinha operado também por conta de um mesmo tumor na boca. E aí depois de algum tempo a cachorra veio e desenvolveu esse tipo de tumor. Então ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para dar um conforto para a cachorrinha, independente do tempo que ela ia viver. E aí a gente operou, ela ficou bem, ela viveu alguns meses aí, que é o que eu falo, né? O tempo é relativo. Talvez o que pra gente seja pouco, pro tutor e pro animal, é o tempo necessário que eles precisam ali, né? Às vezes aqueles 6 meses ali pra entender. Pra entender, né? E aí deu tudo certo na cirurgia, né? A cachorrinha viveu mais alguns meses, depois acabou evoluindo mesmo pro óbito, mas foi um caso que me marcou bastante. Legal, interessante. E você, Diogo? Um caso que me marcou bastante foi uma pincherzinha, né? Que veio através de uma colega veterinária que me indicou, né, o nosso serviço para estar realizando o procedimento, que é o caso da gente colocar, né, o Elisarve, que é aquela gaiola externa, né, que a gente vê bastante, às vezes, motoqueiro, às vezes, utilizando, porque é quando a gente usa ali como nossa última opção, ou a opção mais, às vezes, assertiva ali, né, por conta do trauma ser extenso. Mas nesse caso, a pincherzinha não tinha um trauma extenso. Era uma fratura de 3 meses. Então, né, normalmente a gente acaba operando pacientes ali com 3 meses, tempo. Com 15 dias, 20 dias, a gente acha um sofrimento, né, difícil por conta da fibrose, reação, até mesmo a cicatrização óssea, né? Sim. Então a gente tem que ter esse operar o quanto antes, né? Mas igual a gente falou lá anteriormente, primeiro estabilizar o paciente, tá tudo bem, tudo ok, pode passar pelo procedimento, daí a gente opera, tá? E daí nesse caso, por questão financeira, a tutora foi prorrogando,
Então, 3 meses o paciente veio pra gente com a fratura, sem apoio do membro. Então, a gente operou, na semana seguinte ela já estava apoiando a patinha, já estava conseguindo andar, apoiar a patinha. Então, isso pra gente É muito gratificante, né? Não precisa falar nada, né? Só de andar, tá bem ali, a gente já vê dando os passinhos ali, já pra gente já é uma realização. Animal pequeno, né? Animal pequeno, é uma técnica importante que está se disseminando agora na veterinária com um pouco mais de ênfase. Até é legal trazer o Antônio para estar falando um pouco mais sobre o convite já está Elisarve, feito aqui, a gente está esperando ele. E para conversar, é uma técnica diferente, né? Já faz um tempo que é realizado na medicina veterinária, mas para mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades na ortopedia, né? A gente está chegando nas considerações finais, né? Gostaria de agradecê-los pela disponibilidade de vir aqui, de a gente conversar, com o objetivo de levar informação para as pessoas que estão em casa, né? Então, deixo para vocês aqui o nosso agradecimento, tá? Que a gente faça outros episódios aqui para levar informação para as pessoas. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Diogo, aí, mais uma vez. E espero voltar logo aqui. Gostei Legal. bastante do papo, né? Que bom. Vamos marcar outras vezes aí. Obrigado mesmo pelo convite. Também agradeço, Rodrigo, André, parceiro aqui, né? E espero estar aqui outras vezes para esclarecer dúvidas, se forem, né, colocadas aí. Peço para que vocês coloquem perguntas, se tiver alguma pergunta para mim ou para o André. Exato. Coloca aqui embaixo do vídeo, né? E daí o André a gente responde, ou senão a gente vem numa próxima vez e responde essas perguntas, né, esclarece essas dúvidas. E espero poder ajudar vocês aí Legal. mais vezes. Show de bola. Bom, então, se você gostou, curta, comente, siga, compartilhe e ative as notificações para que o nosso vídeo seja entregue para mais pessoas. Até mais!